Nos últimos vídeos, a gente conversou um pouco sobre alguns tipos de trauma ocular. Hoje, eu quero falar um pouco mais sobre uma situação que acontece com uma certa frequência e que pode muitas vezes assustar os pais, e com razão. Eu vou falar um pouquinho sobre trauma ocular que acontece com lápis, uma coisa que não é raro de acontecer, é até relativamente comum. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Não sei se você conhece alguma criança que já passou por essa situação, ou até mesmo a criança estava no colo de um adulto, ela estava segurando o lápis e ao invés de machucar o próprio olho, a criança sem querer bate o lápis no olho da pessoa que está segurando ela. É uma situação que potencialmente pode complicar, mas que muitas vezes tem uma resolução, vamos dizer assim, favorável. E é claro que nessas horas todo mundo já pensa numa perfuração ocular, ou até mesmo numa complicação mais grave. Isso pode realmente acontecer. O ponto é, a nossa córnea ela é bastante resistente, graças a Deus. E o mais comum de acontecer nesses casos é a ponta do lápis só passar de raspão mesmo na córnea, sem perfurar. Então, a gente pode encontrar mais de uma possibilidade aqui. Se o lápis, por exemplo, passar em cima da parte branca, ele pode machucar ou até mesmo rasgar a conjuntiva. E só para você entender, a parte branca do olho chama esclera, só que ela é revestida pela conjuntiva. Então, muitas vezes, não chega a atingir a esclera. A esclera está coberta e acaba atingindo só a conjuntiva, que é a parte que está em cima. Se chegar a ter uma laceração, ou seja, se rasgar a conjuntiva, e se for uma coisa extensa, tem que dar ponto. Agora, se for muito pequeno, nem precisa, porque cicatriza sozinho. E pode acontecer também de perfurar a parte branca. Isso pode acontecer, só que nesse caso a coisa fica um pouco mais complicada. Bom, mas isso não é o mais comum de acontecer. O mais comum é, se a ponta da caneta raspar a córnea, vai causar um problema que chama ceratite. E mais uma vez, o nome é ceratite. Eu vou deixar o nome aqui embaixo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu expliquei sobre lente de contato e ceratite. Assiste porque é um vídeo muito importante. Bom, a ceratite é um machucado que acontece na primeira camada da córnea. E só para fazer uma comparação, é como se fosse a epiderme da pele. É a primeira camada. Então o mais comum de acontecer é isso. E quando a gente faz o exame e coloca aquele colírio colorido para poder fazer o contraste, a gente usa uma luz azul e essa área machucada fica evidente. Dá para ver com muita facilidade. E muitas vezes a gente vê aquele risco de fora a fora passando na córnea. A gente chama de ceratite linear. A gente usa esse nome porque forma uma linha mesmo, fica aquela marca na córnea. Só para você entender, fica uma marca mesmo. E é diferente de quando a pessoa, por exemplo, está com um corpo estranho corneano grudado na parte de dentro da pálpebra. Essa parte de dentro da pálpebra chama conjuntiva tarsal. E como que funciona? Cada vez que essa pessoa pisca, arranha um pouquinho a córnea. Cada piscada vai ser uma arranhada. E aí a imagem que fica para a gente na hora do exame é aquele tanto de risco vertical assim na córnea. Fica bem marcado, indicando qual que é a área machucada. No caso do lápis, não. Geralmente é o único risco que é feito na córnea e que fica quando a córnea machuca. E aí a gente vê isso de forma bem clara na hora do exame. Bom, o tratamento, geralmente, a gente faz com uma oclusão, ou seja, a gente usa um tampão naquela pessoa para poder fazer uma cicatrização correta. A gente coloca uma pomada para poder ajudar nesse processo de cicatrização e quase sempre, em 24 horas, a gente já consegue ter uma cicatrização completa. E claro, cada caso é um caso. Vai depender da extensão, da profundidade que foi o trauma, mas no geral, 24, 48 horas já resolve. Agora uma coisa muito importante. Você precisa seguir exatamente o tempo de tratamento que o seu oftalmo te orientar. E muita gente para de usar o colírio antes da hora. Isso pode ser um fator importante de complicação para a pessoa. Então segue a orientação, faz o retorno de acordo com aquilo que o médico orientar. E usa os colírios da forma correta. E sobre isso, assiste o vídeo só para você entender a técnica exata de fazer isso, para você ter o melhor aproveitamento do colírio. Existe uma técnica para isso, tem que seguir o passo a passo, não é simplesmente pingar o colírio e pronto. Então assiste porque é bem fácil de aprender. O mais importante de tudo é, se você, ou seu filho, ou a pessoa que você toma conta machucou o olho, leva no oftalmo imediatamente. Não dá para esperar 2 ou 3 dias. 3 dias para o nosso olho é uma eternidade. Em 3 dias pode começar uma infecção no olho gravíssima. Isso acaba gerando uma dor de cabeça gigante para a pessoa. Então, precisa ir de imediato. Combinado? E para quem quiser mais orientações como essa, vai no meu Instagram. E recentemente eu participei de um podcast muito legal. Eu tenho deixado de vez em quando alguns trechos lá no meu Instagram, alguns trechos da gravação. Ficou muito bonito. Confere lá porque vale a pena. E eu sempre tenho deixado também orientações sobre saúde, medicina, oftalmologia,
Coisas boas para o nosso dia a dia em geral mesmo. É muito bacana. E eu quero fazer um parênteses aqui. Recentemente, eu tive meu cartão de crédito clonado. E eu vi que lá tinha uma série de cobranças indevidas, coisas que eu não tinha comprado, um valor alto. E eu fiquei pensando, por que o ser humano não usa essa inteligência toda para coisas boas? Será que o ser humano não se ocupasse em ajudar o próximo? As pessoas não seriam mais felizes? Tem gente que só pensa em machucar as pessoas, em lesar, em roubar. Poxa, usa essa inteligência toda para poder conquistar as próprias coisas. Trabalha de forma honesta. Se tem tanta inteligência assim para poder clonar um cartão de crédito, use essa mesma inteligência para poder criar uma coisa que seja boa e boa para todo mundo. E vai ganhar dinheiro com isso, sem a necessidade de lesar as outras pessoas. Eu estou errado em pensar assim? E olha, eu quero saber como que você pensa sobre isso. Se eu estou errado, me fala, deixa no comentário e coloca a sua opinião sobre esse assunto. E de verdade, eu desejo tudo de bom para essa pessoa que fez isso e que essa pessoa possa refletir e mudar a vida dela, porque só sabe lesar os outros. Bom, foi um momento de desabafo, tudo bem? O assunto de hoje foi o que fazer se um lápis machucar os olhos. Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.